Então a pessoa diz assim: meu pai abandonou nossa família quando eu era criança. Sempre ouvi que Deus sabe de todas as coisas. Mas por que Ele permitiria algo assim? Bom, em primeiro lugar, a nossa solidariedade a você, a sua família, né? Não é fácil lidar com o abandono em nenhuma fase da vida, muito menos quando nós somos crianças, né? E muitas vezes até assimilamos o abandono como uma mensagem sobre o nosso valor, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Trabalhar o nosso sentimento para saber que isso não é sobre nós. Então essa é uma decisão do seu pai, sobre ele, sobre a vida dele. Isso não diz nada sobre a sua qualidade, a sua maravilha, a maravilha que existe na sua alma, né? O seu valor, o valor da sua família. Então esse é um ponto muito importante que a gente precisa lembrar. E aí eu queria olhar criticamente para essa frase que a gente repete, assim, às vezes sem pensar muito nela, né? Deus sabe de todas as coisas. Isso é verdade. Deus é onisciente. Essa é uma das suas características. Mas às vezes a gente trata essa afirmação como se Deus quisesse que todas as coisas que acontecem no mundo acontecessem. E essas são coisas diferentes, né? Saber de todas as coisas não é promover todas essas coisas, né? Então, o fato de Deus ser onisciente não significa que ele seja um manipulador das consciências, né? Então Deus, de novo, eu vou usar a imagem dos fantoches, né? Deus não está manipulando a nossa consciência, agora você vai fazer isso contra fulano e agora você vai fazer isso a favor de cicrano, né? Se alguém pensa dessa forma, está projetando sobre Deus as nossas fraquezas, as nossas falências, está assumindo uma perspectiva de Deus antropomórfica. O irmão Paiva usa esse termo, né? Ou seja, a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança do homem. Então isso é uma distorção, porque Deus não foi criado por nós na condição de criador incriado, porque para ser Deus é assim, né? Nós é que fomos criados em espírito, como esclareceu Jesus à mulher samaritana, à imagem e semelhança de Deus, como já vemos lá na Gênesis mosaica, né? Então é o contrário. Não é Deus que é uma projeção dos nossos enganos. Nós é que carregamos traços divinos que precisam ser desenvolvidos. Então o fato de Deus ser onisciente não significa que ele manipula a consciência das pessoas. Não significa que ele vai arbitrando por nós, né? Ele nos dá liberdade de escolha. E aí tem uma outra confusão que a gente faz também. Às vezes a gente confunde o fato de Deus ser onipotente e a gente acha que ele é um tirano, né, que controla a nossa vida, que determina o que as pessoas vão fazer, né? E de novo estamos projetando sobre ele as nossas fragilidades e os nossos enganos. Então eu queria trazer uma página aqui, agora é um outro volume, o terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que vai nos ajudar a entender esse tema. Liberdade, consciência e consequências, página 62, palavras do irmão Paiva. Deus a todos deixa moralmente livres, mas não imoralmente livres. É lei universal, portanto, sua lei, que não haja sequer um ato que não tenha consequência. Fora disso, teríamos a mais completa anarquia terrena e universal. Seria o caos humano e cósmico. Fechando esse raciocínio, vejamos este pensamento de Emmanuel, Espírito. São muitos os companheiros que requisitam liberdade e mais liberdade. Entretanto, a maioria se esquece de que a independência de alguém vale pela disciplina que esse alguém apresente na execução dos deveres que a vida lhe preceitue. Gente, quanta sabedoria! Sim, nós somos livres, mas isso não significa que nós somos irresponsáveis, é o contrário. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Então, diante de Deus, ou seja, diante das leis universais, nós responderemos. Nós abandonamos as nossas responsabilidades? É a nossa consciência, não é ninguém que vai ficar num tribunal nos acusando. Eu digo espiritualmente, sabe? Isso é uma fantasia nossa. Deus não vai acusar ninguém. Deus não acusa, não persegue, não pune. Mas Deus nos reconduz à responsabilidade. Então,
que oremos uns pelos outros para que possamos lidar bem com as consequências das nossas escolhas quando elas não forem boas. Não confundamos Deus com os enganos humanos, né? E nos lembremos de que sim, Deus sabe de todas as coisas. Por isso, nos proporciona forças para enfrentarmos todas as coisas, até mesmo aquelas que são o resultado do abandono, né, de alguém em relação às suas responsabilidades, né? E nos lembremos daquilo que Jesus nos ensinou. Olha, o Cristo é o Espírito perfeito que conduz a terra. Antes que houvesse mundo, já existia, né? Disse Jesus a esse respeito. Bom, ele que tem toda a grandeza do conhecimento de Deus, disse: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Se Jesus, que é Jesus, que sabe tudo, né, que acerta sempre, não nos julga, então ele está nos sinalizando também um caminho de saúde espiritual, né, de saúde moral, de saúde emocional. Nós não temos como saber o que estava no coração daquela pessoa, qual era o conhecimento que aquela pessoa tinha, né? Quando ela tomou determinadas decisões, mesmo aquelas decisões que mais nos afetaram. E quanto mais a gente se lembra disso, né, e a gente abandona a necessidade, né, de dizer: essa é uma pessoa má, essa é uma pessoa boa, essa é uma pessoa que vai para o céu, que vai para o inferno. Quanto mais cedo a gente se livrar da necessidade, né, de julgar o destino de alguém, mais serenidade a gente vai ter no coração, né? Inclusive para enfrentar a nossa vida do jeito que ela é, né? Às vezes a gente está assim, muito movido ainda pelo desejo de mudar as coisas que passaram. Isso vai gerando tanta ansiedade e desconforto, a troco de quê? Então, vamos confiar na justiça divina. Deus nos deixa moralmente livres, não imoralmente livres. Então, aqueles que erraram conosco serão reconduzidos pela lei de Deus a uma nova postura, vão amadurecer, vão aprender a agir melhor. E que Deus nos ajude também, né? Nos ajude a fazermos isso, né? Porque nós também erramos todos os dias e precisamos da misericórdia uns dos outros e da oportunidade que Deus nos dá de exercermos melhor o nosso livre-arbítrio. E eu queria convidar quem está na audiência, né? Venha para esse aprendizado. Às vezes parece que a gente está tão longe de viver essa paz, não está não. Venha ao Templo da Boa Vontade, às igrejas ecumênicas da religião divina. Aqui você será acolhido por esse amor, um amor que não nos julga, um amor que nos ensina a evoluir, a usufruir da verdadeira liberdade. A nossa sede espiritual, que você vê neste momento na Boa Vontade TV, o Templo da Boa Vontade, está na quadra 915 Sul, em Brasília, Distrito Federal, e em todo o Brasil e pelo mundo afora. Você conhece os nossos endereços acessando religiãodedeus.org/endereços. Bom saber disso, né? Você pode mandar as suas dúvidas, as inquietações do seu coração aqui no espaço Religião de Deus do Cristo e do Espírito Santo Responde, para obter esse esclarecimento espiritual e conduzir a sua vida com essa consciência espiritual. 99831-8195 é o telefone para você mandar as suas perguntas, ou também pode mandar pelo YouTube, onde você está acompanhando, às vezes está até revendo, youtube.com/religião de Deus Vídeos, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente quer agradecer a irmã Paula Sueli, ministra pregadora da Religião Divina, por ter levado esse conhecimento espiritual à nossa audiência. E vamos aproveitar e levar essa saudação de paz e de fraternidade ecumênica. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!